Meus irmãos, a graça, a paz e a misericórdia de Cristo Jesus seja sobre cada um de nós nessa noite. Eu convido você, a sua família, mais uma vez para esse momento juntos, nesse final de domingo, reunidos pela graça de Deus, né? Encerrando assim o nosso dia devocional com Deus. Nós estamos reunidos aqui em torno da palavra, das orações, do louvor, para mais esse dia, esse momento devocional para o qual eu convido você e a sua família para estarmos reunidos em nome de Jesus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para esse momento muito especial em que nós entregamos esse primeiro dia da semana, o restante da semana e tudo que ela nos reserva aos cuidados e à graça do nosso Deus. Que nesse momento, mesmo em casa, cada um no seu isolamento social, nós possamos juntos, numa só fé, num só coração, estar reunidos para a honra e para a glória do nosso Deus. Tenha a sua Bíblia em mãos para esse momento muito especial que nós teremos de culto na presença do nosso Deus. Amém. Oremos. Senhor, na tua presença, nós te agradecemos por esse dia. Esse dia é mais uma semana que se inicia na tua presença. Depois de uma semana que se passou e tudo que ela trouxe, tudo que ela reservou, nós iniciamos mais uma semana, ó Deus, nesse dia, em culto ao Senhor, reunidos em nome de Jesus, cada um na sua casa, cada um em família, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Ó Deus, que mesmo à distância, no sentido físico da palavra, espiritualmente, nós possamos estar reunidos numa só fé, no só amor, no mesmo espírito, em torno da palavra, junto com tantos outros irmãos das nossas respectivas igrejas que estão agora online, reunidas, ó Deus, porque nada pode impedir o culto ao Senhor. Nenhum isolamento, nenhum templo fechado pode impedir a tua igreja, o teu povo reunido em nome de Jesus, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Nesse momento, ó Pai, eu te peço pela nossa igreja, para que o Senhor fortaleça e aumente os vínculos com Cristo Jesus, para que cada ato desse culto, ó Deus, seja feito com muito temor, com muita reverência, com muita alegria, com muita comunhão, ó Deus, em nome de Jesus. Vai agora ao encontro de cada casa, consagrando esse momento, reservando esse momento para um momento muito especial de culto na tua presença. Nos conduz, ó Deus, assim, dessa forma, pelo sangue do Cordeiro, nós estamos reunidos. É no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Em janeiro desse ano, os nossos grupos de louvor na igreja, eles nos conduziram em um cântico muito especial, que bendiz, glorifica, exalta o nome do Senhor Jesus. O título desse cântico é Ao Rei, e eu convido você agora com a sua família a cantar junto comigo esse louvor de adoração e ao nosso Deus. Lembrando que em algumas linhas ele coloca assim: Jesus Cristo é o único Senhor, soberano Deus, o Criador, exaltado sobre as nações, Jesus é o Rei. Vamos juntos, nesse momento de culto, louvar e bendizer o nosso Deus com esse cântico espiritual. Louvemos ao Senhor. Jesus, toda honra, ao Rei, a Jesus, toda glória, ao que reina eternamente, justo Senhor de todos.
ti, Senhor, ao Rei, a Jesus, toda a glória, ao que reina eternamente, justo Senhor de todos, seja louvor pra todos sempre. Me adorai, adorai o grande Rei, honrai o Rei, Jesus Cristo, único Senhor, soberano Deus, o Criador, exaltado sobre as nações, Jesus, o Rei. Levante suas mãos e adore o Rei, honre o Rei. Oh, te adoramos, Jesus, o grande Rei, soberano honramos o teu nome, Jesus. Adorai o grande Rei, honrai o Rei, Jesus Cristo, único Senhor, soberano Deus, o Criador, exaltado sobre as nações, Jesus, o Rei. Honramos a ti, Jesus. Honramos a ti, Jesus. Rei, Rei dos Reis, Jesus. Adorai o grande Rei, honrai o Rei. Jesus Cristo é o único Senhor. É com essas palavras que nós louvamos e engrandecemos o nome do nosso Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, e eu chamo a sua atenção para essa passagem, repito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nessa mesma epístola,
Paulo escreve no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, a seguinte orientação: irmãos, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A vossa mente em Cristo Jesus, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Por último, ainda em Filipenses capítulo 4, só que no versículo de número 19, o apóstolo Paulo dá um testemunho. Lá no começo ele mostra como Deus exaltou o nome de Jesus. No capítulo 4, como que nós podemos descansar aos pés de Jesus. E no versículo 19 do capítulo 4, ele dá um testemunho a respeito da provisão de Deus, que ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Que o Senhor aplique em nossos corações a leitura da sua palavra. Amém. Em fevereiro desse ano, o mês passado, os grupos de louvor da nossa igreja, eles nos conduziram também em um cântico muito especial. Todos os 3 grupos, tanto em janeiro quanto agora em fevereiro, eles cantaram um cântico que a gente está chamando de o cântico oficial. E o cântico oficial desse mês de fevereiro também tem uma letra muito especial, que tem como título quão grande é o meu Deus. Diante do que foi lido agora em Filipenses, nós não temos outra resposta a não ser dizer isso mesmo. Quão grande é o nosso Deus. Cantarei quão grande é o nosso Deus. E todos vão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus. Eu convido você e sua família a cantarmos juntos e recordar esse cântico do mês de fevereiro na presença do Senhor com muita alegria. Cantemos ao nosso Deus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim,
começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão. Cordeiro e eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. É com essas palavras que nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus nesse momento com essa canção. Chama a sua atenção também para esse momento em que nós vamos ler a palavra de Deus, lá em Provérbios 3, versículo 9 e 10, que nos orienta quanto aos dízimos e ofertas da seguinte forma: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse é aquele momento em que nós vamos orar juntos ao Senhor pelo pão nosso de cada dia. Agradecer a Deus pela sua provisão e também porque a partir da provisão dele é que nós podemos ser fiéis e gratos na presença do nosso Deus. Lembrando que todos os dízimos e ofertas estão sendo transferidos por via bancária ou depositados na conta da igreja, uma vez que estamos impossibilitados de nos reunir para fazer desse momento um ato litúrgico. Mas aqui também não deixamos de orar por esse momento tão importante na vida da igreja, de culto, de ordenança, na presença de Deus, e nós vamos orar nesse momento. Eu convido você a orar conosco, toda a igreja reunida agora em nome de Jesus. Oremos. Ó Deus, na tua presença, eu te peço em nome de Jesus, por todos
todos, ó Pai, que têm sido fiéis na Tua presença através dos seus dízimos e das suas ofertas. Experimentamos dias em que a escassez, a carestia, o isolamento podem trazer pavor e medo ao nosso coração quanto ao nosso sustento. Mas, ó Deus, na Tua presença, o Teu povo sempre viveu pela fé, sempre viveu pela Tua provisão. Eu te peço agora, ó Deus, não somente pela nossa igreja, para que haja mantimentos, mas eu te peço também pelos nossos missionários, nesse período de isolamento, para que as suas respectivas igrejas e ofertantes os ajudem. Eu te peço também pelos seminaristas, por todos, ó Deus, que sempre precisam de um repasse da igreja, que precisam, ó Deus, desse suporte vindo de irmãos ofertantes, missionários, evangelistas, ó Deus, todos os obreiros da Tua obra, para que a Tua graça os assista através da fidelidade e da generosidade dos irmãos. Eu te peço, ó Deus, pelo trabalhador, eu te peço pelo pessoal da saúde, eu te peço pelo autônomo, pelo funcionário, pelo que está desempregado. Eu te peço nessa hora, ó Deus, por todos aqueles que são chefes de família, para que a Tua graça supra cada uma dessas necessidades e, supridos, eles possam vir à Tua casa com fidelidade, gratidão e generosidade, trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Nós te pedimos, ó Deus, nessa oração do pão nosso, pela saúde, pelo nosso Estado, nós te pedimos pelos nossos governantes, para que a Tua igreja tenha vida tranquila, justa e mansa, para que o povo, ó Deus, goze de justiça, de retidão, de equidade. Ó Deus, na Tua presença, nós precisamos tanto da tua intervenção, em meio a tanto oportunismo político, ó Deus, das situações, das demandas. Ó Pai, vem com luz, vem com clareza, vem com discernimento, vem com sabedoria do alto, ó Deus, conduzir e dirigir os nossos governantes, a saúde daqueles que estão acometidos dessa pandemia e outras enfermidades, ó Deus. Ó Deus, é o pão nosso de cada dia que nós pedimos agora e agradecemos pela Tua provisão, consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas que os fiéis trouxeram na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, para nossa edificação na palavra de Deus, eu chamo a sua atenção para o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 25. Essa mesma passagem foi lida hoje pela manhã e deixada em áudio como meditação para toda a nossa igreja. Eu quero retomar essa passagem para tirar alguns ensinamentos para o nosso coração, para a nossa edificação em Cristo Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, diz assim a palavra de Deus. Chama a sua atenção. Por isso vos digo, não andeis ansiosos de coisa alguma pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Versículo 26. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, pergunta o texto, não valeis vocês muito mais do que essas aves? Versículo 27. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado sequer ao rumo, ao curso da sua vida? Outra pergunta. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, disse Jesus, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
quanto mais vocês outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Mas o vosso Pai Celeste, Ele sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33 diz assim, um apelo. Buscai, pois, então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo final, 34, ele faz um outro apelo dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 até o versículo 34, é o texto da nossa meditação agora, nesse momento, para o qual eu chamo a sua atenção. Meus irmãos, eu inicio a nossa reflexão nessa passagem fazendo uma pergunta que nos coloca em contato direto com esse texto. E considerando tudo que cerca esses dias que temos vivido de pandemia, Covid-19, e isso sem falar em todas as outras enfermidades que não deixaram de existir por conta dessa que tem ganhado mais espaço na mídia, mas eu lhe faço uma pergunta para a gente iniciar a nossa reflexão e já olhando esse texto. Por causa dessa pandemia, oportunistas políticos, isolamento social, crise financeira, em algum momento você está com medo do amanhã? Essa é a pergunta. Você está com medo da próxima semana? Em algum momento você já foi tomado pelo medo do futuro? O medo do futuro é um sentimento humano, é um sentimento natural. Agora, eu quero chamar a sua atenção, e esse texto nos responde essa pergunta, tem um detalhe. O ser controlado hoje, agora, ficar preso ao medo do futuro, ficar angustiado hoje com medo do amanhã, aí nós temos algo que não é normal, nem pode ser normal. Não é saudável. E por que não dizer que isso não é um sentimento bíblico? É para isso que eu quero chamar a sua atenção. Para que possamos enfrentar o medo do futuro, o medo do amanhã que acomete o nosso coração na atualidade, como na época de Jesus, nós precisamos olhar para aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou no início do seu ministério aos seus discípulos. E é como se estivéssemos ainda iniciando um novo ano, recomeçando um novo ano. É como se o novo ano ainda não tivesse tido seu início, né? Mas como é que nós vamos começar? Olhando para essas palavras de Jesus, nós podemos pensar que o assunto dela é o seguinte, olha, somente a fé, a confiança no Pai Celeste, homens de pequena fé. Somente a confiança em Deus é que pode nos tirar do medo, que o texto chama de ansiedade. Somente a fé, somente a confiança em Deus é o que pode nos resgatar, nos salvar do medo, da angústia, da ansiedade que o texto coloca aqui para nos colocar no caminho da vida cristã. Eu chamo a sua atenção para esse eixo principal, para esse fio condutor da passagem bíblica com relação à fé, porque o Senhor Jesus, Ele mesmo vai sublinhar alguns pontos fundamentais para que possamos ter essa fé, essa confiança em Deus, que nos resgata do medo do futuro, da ansiedade, da inquietação, para um caminho de confiança na presença de Deus. Jesus, ao meu ver, nessa passagem, você já deve ter visto muitas pregações sobre essa passagem, o Senhor Jesus coloca aqui algumas razões pelas quais a nossa fé deve estar fundamentada no Pai Celeste,
e assim possamos vencer o medo do amanhã, o medo do futuro, o medo do que vai acontecer, o que pode deixar de acontecer. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que no versículo de número 25, o Senhor Jesus diz que a vida é muito mais importante do que o corpo. A vida, nessa passagem, tem a ver com o nosso interior, com a nossa mente, com a nossa alma e com o nosso coração em comunhão com Cristo Jesus. E o corpo tem a ver com aquilo que precisa das demandas, né? que precisa de todo os seus cuidados com as nossas necessidades biológicas, físicas, humanas, que tem a ver com nossas necessidades como qualquer, vamos colocar assim, como um animal, como um ser vivo, que tem a ver com o nosso sustento diário, que é morar, comer, ter um teto, se vestir. O que é que Jesus está dizendo? Olha, a tua vida não é só isso. Não transforma as demandas biológicas como se fosse a última razão de ser. Na verdade, disse Jesus, há uma vida que é muito maior, que está além das vossas necessidades físicas, que tem a ver com o teu coração, tem a ver com a tua alma, tem a ver com a tua mente, tem a ver com o teu coração na presença de Deus. E Jesus está dizendo, olha, que essa deve ser a sua preocupação. Vós valeis muito mais do que as necessidades sensitivas do corpo. Jesus está dizendo, olha, você é muito mais do que a etiqueta da sua roupa, a marca do seu sapato, os projetos que você tanto elaborou e pretende um dia realizar, o nome do restaurante que você frequenta, o endereço da sua casa, as aplicações bancárias, quer você tenha ou não. A primeira razão para que a nossa fé seja fortalecida, vencendo assim todo medo, toda inquietação, toda preocupação com o futuro, é que Jesus diz, olha, a tua vida é muito maior do que as necessidades biológicas e sensitivas ao teu redor. Em segundo lugar, eu chamo a sua atenção para os versículos de número 26 a 30, onde Jesus faz uma afirmação aqui que é muito interessante, especialmente nos dias de hoje. Jesus está trabalhando com comparações, e aí ele vai dizer o seguinte, olha, em segundo lugar, tenha fé, tenha confiança em Deus quanto ao amanhã, porque a vida humana ela é muito mais importante, digamos assim, para Deus do que os animais, do que as plantas. Eu sei que isso aqui pode trazer uma certa polêmica com o pessoal aí dos pets, né? Os veterinários, os biólogos, né? Mas numa escala de valores, é o que Jesus está dizendo aqui na sua palavra. Diz, olha, a vida humana, a vida do ser humano, ela é muito mais importante para Deus do que a vida dos animais e das plantas. Mas olha só o que é que Jesus diz. Apesar da vida do ser humano ser mais importante para Deus, olha o que Jesus diz. Observe como o Pai cuida desses animais e cuida dessas plantas. Ou seja, Jesus está dizendo que eles não são menos importantes, os animais e as plantas. Jesus está dizendo o seguinte, em termos de uma escala de valores e comparação, Jesus está dizendo, olha, se o Pai cuida da alimentação, do abrigo, da saúde dos animais e das plantas, quanto mais Deus vai cuidar de ti. É interessante que nesses dias de isolamento, você acaba assistindo também tudo quanto é de programa que fala da vida animal. E, meus irmãos, é impressionante, não tem como você assistir um programa desse, né, que retrata a vida dos animais na África, na América, no gelo, em tantos lugares, sem dar um glórias a Deus. Não tem como. Não tem como você assistir um programa desse e não render glórias a Deus.
Porque os biólogos, os cientistas vão mostrando toda a cadeia de alimentação, de abrigo, de acasalamento, eles vão mostrando como que funciona todo esse ecossistema, como é que eles se alimentam, como é que eles sobrevivem, como um depende do outro, um vai provendo para o outro. Não tem como você deixar de assistir um programa como esse e dizer Deus é perfeito, Deus é perfeito. O que é que Jesus está dizendo? Não é que os animais e as plantas não são importantes, não, todos são, é criação de Deus. Mas o que Jesus está dizendo é que você recebe muito mais cuidados da parte de Deus. Então, em segundo lugar, você pode caminhar com fé, com confiança em Deus, rumo ao amanhã, rumo ao futuro, sem medo, sem angústia, sem ansiedade, sem inquietação, porque a vossa vida vale muito mais do que os animais e as plantas que Deus cuida deles também. Em terceiro e último lugar, o Senhor Jesus, ele nos dá mais um ponto no qual podemos basear a nossa fé contra o medo, a ansiedade. Em terceiro lugar, no versículo de número 33, Jesus diz que a vida do Filho de Deus, e agora mais específica, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, a vida dos filhos de Deus está contida dentro de uma esfera que transcende as coisas materiais. E essa esfera na qual nós estamos contidos, a Bíblia chama de o reino de Deus. O reino desse mundo, o reino da terra, o que nós vemos, o que você enxerga, o palpável, o concreto, o visível, está contido dentro dessa esfera maior que a Bíblia chama de reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo, a administração, o plano de Deus sobre todas as coisas. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus diz: filhos, busquem então como prioridade na vossa vida o reino de Deus, e todas as demais coisas das vossas necessidades biológicas e sensitivas, elas serão acrescentadas a contento, de acordo com a vontade e de acordo com o querer do Senhor. Portanto, em terceiro lugar, você pode caminhar com fé, com confiança, rumo ao futuro, sem medo, sem inquietação. Não é porque tudo vai bem. Hoje pode estar bem, amanhã não. Mas é porque você pertence a uma esfera muito maior. A uma esfera invisível, mas real. Uma esfera que transcende a tua percepção, mas ela é real. E essa esfera é chamada de reino de Deus. É o governo, é o plano, é o propósito, é o conserto, é a aliança de Deus no tempo, fora do tempo, além da história, no qual nós estamos inseridos. É por isso que nós podemos caminhar com fé. E disse mais Jesus: se preocupem, busquem, desejem, queiram, em primeiro lugar, sim, não correr atrás das vossas necessidades biológicas. São boas. O Pai vai prover. Mas o reino de Deus e a sua justiça, isso é muito, muito mais importante. Caminhando para a conclusão, você vai lembrar que uma vez à noite, já no final do seu ministério, Jesus também foi tomado pela tristeza e foi tomado pela angústia quanto aos eventos futuros. Quase que no outro dia ali, no mesmo dia, no outro dia, você está lembrado disso. Quando, certa noite, no jardim de oração, Jesus ficou profundamente triste, a sua alma ficou muito angustiada, que foi ali no jardim do Getsemane. E é muito interessante que quando foi tomado por esse medo, por esse pavor, por essa angústia, por essa tristeza profunda, Jesus estava no seu lugar de oração. E o que foi que Jesus fez? Jesus orou ao Pai. Jesus orou ao Pai, ele renovou a sua alma, a sua segurança, a sua confiança em Deus através da oração. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 36 e 39, e no restante de todos os evangelhos, você vai encontrar ali a forma como Jesus se renovou na presença de Deus.
através da oração, para vencer o medo, a tristeza, a angústia, o pavor que estava tomando conta do seu coração. Meu irmão, a Bíblia diz assim, como foi lido na liturgia desse culto, e eu quero deixar esse versículo com você. Talvez você, por alguma razão, esteja sendo tomado por esse medo do futuro, o medo do amanhã. Essa pandemia, essa crise financeira, crise na saúde, crise no trabalho, no emprego, essas notícias que bombardeiam a sua televisão, seu WhatsApp, seu Facebook, todos os dias. Pode ser que o seu coração fique cheio de medo do futuro. Mas a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, igual fez Jesus antes da cruz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Resultado, a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, como lemos lá em Filipenses 4, 6, 7. E o testemunho do apóstolo Paulo no final dessa epístola também é muito impactante e revelador. Ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4, versículo de número 19. Então, meu irmão, você que é filho de Deus, atenção, para você que é filho de Deus, convertido em Cristo Jesus, o texto de Mateus faz um apelo, que é o seguinte: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, através da oração, através da palavra, repreenda biblicamente o seu coração nesse monólogo santo, quando as sombras do medo do futuro querem tomar conta do seu coração. Você que é filho de Deus, entre nesse diálogo, nesse monólogo santo com o seu coração, à luz do Santo Espírito, à luz da palavra, e repreenda o seu coração, a sua mente, quando ele for acometido desse medo do futuro, do qual nos advertiu o Senhor Jesus. E a minha palavra também vai para você. Você que ainda não tem Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida. Você que o próprio texto chama de gentios, né? Aqueles que não pertencem ainda à aliança de Deus, não pertencem ainda ao reino de Deus. E essa decisão é um ato de fé mesmo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, através de uma oração, através de uma entrega voluntária e pessoal que você faz a Jesus, com arrependimento, com fé, com obediência. Para você, eu deixo aqui uma pergunta, eu deixo aqui uma reflexão. Sem Cristo, como que você está pensando em enfrentar esses dias? Sem as promessas de Jesus, como é que você pretende encarar o que tem pela frente? Vou fazer isso de maneira natural, como sempre fiz, com saúde. Então, com saúde, tem visto aí que saúde não é garantia para muita gente. Vem uma gripe, e é uma gripe tão forte, suficiente, necessária para derrubar todas as economias, vitimizar países do primeiro mundo. De que maneira você pretende enfrentar os males, não somente esse, mas outros que virão, sem Jesus, sem as palavras de Jesus, sem ter uma caminhada com o Criador, sem ter uma esperança naquele que é o nosso Pai? Por isso que nessa noite a minha palavra vai para você também. Venha para Jesus, volte para Jesus, venha para uma vida com Cristo, venha viver uma jornada aos pés de Jesus como teu Salvador e Senhor pessoal da tua vida. É uma grande jornada, é uma grande vida, é uma grande oportunidade, é uma vida singular como essa, não há outra. Não é relação com uma instituição religiosa, não é uma relação de momento superficial, é uma vida com alguém, mas não é qualquer pessoa.
é o Senhor Jesus, é o Criador. Ao longo desse culto aqui, você viu o quanto que nós cantamos, o quanto que o povo de Deus exaltou o nome de Jesus. A gente não está cantando e louvando para uma instituição, para um conjunto de regras, mas para uma pessoa, o Senhor Jesus. E você que ainda não tem a Jesus, eu queria falar com você agora. Venha para Jesus. O restante, os demais irmãos já ouviram que para enfrentar o medo quanto ao futuro, para enfrentar as lutas quanto ao futuro, o caminho é esse, porque o justo viverá pela fé, Romanos 1,16. É o caminho da fé, é o caminho da confiança, porque a vossa vida é muito maior do que vossas necessidades biológicas, vocês valem muito mais do que os animais e as plantas, e olha que Deus cuida muito bem deles. E em terceiro lugar, você pertence a um reino, que é o reino de Deus. Mas eu quero convidar você, que ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor, para participar desse reino. E assim, irmãos, que a nossa vida de fé, aqueles que pertencem ao reino de Deus e aqueles que ainda hão de ingressar nesse reino de Deus pela fé, ao nosso Deus, a nossa vida de fé, de confiança no nosso Pai Celeste, a Ele seja dada toda a glória em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nós vamos caminhando para o término desse culto, louvar ao Senhor com o canto de um hino que no seu coro traduz as palavras de Jesus da seguinte forma: hino Sossegai, de número 254 dos nossos hinários. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado, o agitado mar, seja a ira dos homens, seja o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar. Que nau é essa? A nau que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Por quê? Porque todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. E eu creio que diante de tudo que já aconteceu ao longo dessa noite, em louvor e adoração ao nosso Deus, o Senhor Jesus vai continuar falando ao teu coração através das letras e da melodia desse hino que eu chamo você a cantar conosco nesse momento, em nome de Jesus. Cantemos ao Senhor. Não temos um só.
Sossegai, sossegai, pois todos ouvem ao meu mandar. Eu creio que essa seja a palavra de Jesus para o teu coração, para a tua família, para a nossa igreja, nessa noite, nesse domingo e ao longo dessa semana. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Eu convido você para essa oração final, estarmos juntos novamente, e logo depois dessa oração nós vamos receber a bênção do Senhor. Ore ao Senhor, oremos. Ó Deus, na tua presença nós chegamos ao término desse culto, gratos por esses momentos tão preciosos, onde cada um na sua casa, que se torna uma igreja, uma célula, um grupo vivo na tua presença. Nesse momento, ó Pai, eu te peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma das 70 famílias da nossa igreja, membros e congregados, e tantos outros que nesse momento estão acompanhando o nosso culto aqui por esse vídeo, tantos outros. Ó Pai, vai com a tua graça, com a tua cura, vai com a tua palavra, ó Deus, vai com a tua instrução sobre a vida de cada um dos familiares. Ó Pai, mais uma vez eu te peço, venha ao encontro, socorre cada coração. É possível que alguns sejam tomados pelo medo do futuro, medo do amanhã, mas com fé, com confiança no nosso Pai Celeste, que é o nosso provedor, que é quem cuida de nós, que é quem nos veste, quem nos dá alimento, quem nos dá o teto. Ó Deus, possa nos sustentar para a glória do teu santo nome. Vai ao encontro, ó Deus, eu te peço agora, especialmente pela tua igreja, as igrejas aqui do nosso presbitério, reunidas em nome de Jesus, as igrejas do nosso sínodo, como sempre oramos em nossa igreja, todas as igrejas da nossa IPB, ó Deus, algumas mais cedo, outras mais tarde, todas as igrejas evangélicas e irmãs em Cristo Jesus, vai com essa palavra, porque nós temos aprendido algo nessa semana que foi ensinado pelo Senhor Jesus. O teu filho vive de toda palavra que procede da boca do Senhor. A única coisa que nos sustenta em todos esses dias, como foi, é e sempre será, é a tua palavra. Ó Deus, em meio a tantas informações, ajuda-nos, ó Pai, a dar crédito, confiança, ouvido, prestar atenção somente à tua palavra que nos conduz, minimizando, tirando, apagando, destruindo todo ídolo chamado medo do futuro e medo do amanhã, com a tua palavra que nos sustenta. Ó Deus, meu irmão, minha irmã e família, o Senhor te abençoe e te guarde hoje à noite e ao longo dessa semana. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti, da tua família, do nosso município, do nosso estado, da nossa nação, desse mundo. O Senhor sobre ti levante o rosto como povo de Deus. O Senhor te dê a paz, o shalom de Deus. Deus nos abençoe em mais um momento, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém.